Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta, vamos dar continuidade ao nosso curso. E na aula de hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre estrutura de dados no Python antes da gente ir para a biblioteca Pandas, tá bom? Eu achei importante passar com vocês aqui esse material sobre estrutura de dados para a gente poder evoluir e passar para a biblioteca Pandas. Então vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como funciona a estrutura de dados no Python. Vou passar as principais estruturas, tá? Que são as estruturas mais importantes que a gente deve entender e aprender para continuar aqui, tá bom? Então a primeira estrutura que eu quero mostrar é a de lista. Como que funciona uma lista em Python? Então aqui, criando uma lista. Qual a sintaxe para criar uma lista no Python? A gente vai criar nossa variável, que eu chamei aqui de animais, tá? E passei aqui, ó, entre colchete, os valores 1, 2 e 3. E logo aqui embaixo eu peço para ele mostrar o resultado dessa variável animais. Então eu vou rodar aqui e ele já mostra aqui, ó, entre colchetes 1, 2 e 3. Vamos criar outra lista aqui também. Na verdade, vamos sobrepor, né? Vamos pegar a lista dos animais e vamos dizer que ela agora recebe cachorro, gato, 1, 2, 3, 4, 5 e 6.5. Ou seja, a gente está colocando números e string dentro da lista. A gente também pode fazer isso. Então, quando eu rodo aqui, ó, animais agora é cachorro, gato, 1, 2, 3, 4, 5 e 6,5. A gente também pode imprimir o primeiro elemento da lista. Funciona do mesmo jeito que eu mostrei lá na aula de string. Então eu posso pegar aqui, ó, animais, eu passo o índice 0 e ele vai me retornar quem é o índice 0 da nossa lista? Cachorro, né? Lembram que eu falei que o índice no Python começa em 0? Então, animais de 0 é cachorro. Aqui, imprimindo o quarto elemento da lista. Então a gente passa quem? Animais, abre colchetes e passa 3, né? O índice 3 e é 6,5. Então ele retorna aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 6,5. Como é que a gente pode substituir um elemento em nossa lista? Ah, eu quero substituir cachorro por papagaio. Como que eu faço isso? Então, substituindo o primeiro elemento da lista. Então, animais de 0, eu pego aqui, ó, eu digo que animais no índice 0 agora recebe papagaio. Rodar isso aqui. Logo em seguida, vamos rodar animais novamente, ver o que é que vai retornar. Ó, então agora, ó, no índice 0, a gente tem papagaio, gato, 1, 2, 3, 4, 5 e 6,5. Fernanda, como que a gente remove um elemento da lista? Tá bom. Então, para remover um elemento da lista, a gente passa, ó, o método remove. Então, aí eu chamo a lista, animais, ponto, remove, e eu digo que eu quero remover gato. Aqui, ó, quero remover gato da lista. Então, ao rodar aqui, vou chamar aqui animais novamente, a nossa lista. Não temos mais gato em nossa lista, tá vendo? Então, o método remove, a gente remove um elemento da lista. Como que a gente sabe o tamanho da nossa lista? Quantos elementos tem dentro de uma lista? Aqui tá fácil, né? A lista é pequena, então a gente sabe que tem 1, 2, 3, 4 elementos. Mas como que a gente pode fazer isso? Então, a gente pode passar aqui, ó, len de animais. Então, o len, ele vai retornar o quê? Ele vai retornar pra gente, ó, o tamanho da lista. Como a gente removeu o gato, né? Então, agora a gente tem papagaio, 1, 2, 3, 4, 5 e 6,5. Então, 3 elementos. Então, é uma lista de 3 elementos. Fernanda, como que eu sei que um elemento pertence àquela lista? Então, a gente pode passar isso aqui também, ó. Gato em animais. O que é que eu estou dizendo? Gato está na lista animais. E aí, o que é que ele retorna pra gente? Vamos rodar aqui. Ó, false. False, ele está me dizendo que gato não pertence à lista animais, que a gente removeu o gato anteriormente. E agora, o que é que a gente vai fazer? Eu vou criar uma outra lista aqui, numérica, tá? Eu quero mostrar alguns outros métodos. Então, vamos criar aqui essa lista. Vou rodar aqui. Criamos, então, uma lista com 500, 30, 300, 80 e 10. O que é que a gente pode fazer? Como que eu sei qual é o maior elemento nessa lista? O número máximo. Então, a gente pode pegar aqui, ó, max, lista. Então, quando a gente faz isso, ele vai dizer pra gente, ó, 500 é o número máximo dentro da nossa lista. Como que a gente sabe o número mínimo, o valor mínimo na nossa lista? Então, min de lista. Então, quando eu rodar aqui, ó, 10 é o número mínimo em nossa lista. Como que a gente adiciona um elemento à nossa lista?
eu quero agora que leão pertença à nossa lista de animais. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai passar o método append para adicionar, tá bom? Então, animais.append leão. Eu quero que leão agora entre na nossa lista. Então, ao rodar isso aqui, e ao rodar animais aqui, ó, agora a nossa lista tem papagaio, 1, 2, 3, 4, 5, 6.5 e leão. Então, adicionamos leão à nossa lista. Fernanda, mas eu quero adicionar leão e quero adicionar cobra. Então, eu quero adicionar leão e quero adicionar cachorro. Quero adicionar mais de um elemento. Nesse caso, o append não vai funcionar, tá? Se a gente passar aqui para o append, ó, vou botar aqui cachorro e vou rodar. Ele vai dar um erro. Por quê? Porque ele esperava um argumento e a gente passou 2 argumentos. Então, o append ele só aceita um argumento. Então, como que a gente faz para adicionar mais de um elemento à lista? A gente usa o extend. Então, agora eu vou passar para a lista cobra e o número 6. Então, animais.extend e passo aqui entre colchetes cobra e 6, tá bom? Vamos colocar o colchete aqui só para tirar a dúvida. A gente passou sem um colchete, né? Então, aqui. Não deu erro. Vamos voltar aqui. Ó, ele adicionou uma lista leão e cachorro. Ele adicionou uma lista à nossa lista. Isso se chama lista aninhada. Eu não quero que seja uma lista com leão e cachorro, tá bom? Eu quero adicionar leão e cachorro à nossa lista de animais. E não criar uma lista aninhada. Então, como é que a gente faz isso? Com o método extend. Então, aqui, ó, animais.extend. Extend. E deixa eu criar uma célula aqui embaixo. E vamos passar aqui animais. Então, agora sim, ó, a gente tem papagaio, 1, 2, 3, 4, 5, 6,5, leão. A lista que a gente passou no append. E tá vendo que veio separado? Cobra e 6. Então, ele adicionou cobra à nossa lista, o número 6 à nossa lista. Ele não criou uma outra lista e jogou dentro da lista. Do mesmo jeito, a gente pode passar o método count para saber quantas vezes aparece um determinado valor ou uma determinada palavra em nossa lista. Então, ó, animais.count cachorro. Então, quantas vezes aparece a palavra cachorro? 0. Não temos cachorro em nossa lista. Por quê? Porque cachorro está dentro de uma lista aqui em nossa lista. É uma lista aninhada. Então, ele não vai encontrar apenas a palavra cachorro dentro da nossa lista. Então, vamos colocar aqui a palavra leão. Então, ó, leão, ele retornou 1. Certo? O que é que a gente pode fazer também? A gente pode dar um sorte para ele ordenar a nossa lista do menor para o maior. A nossa lista aqui, ó, que a gente criou, tá 530, 300, 80 e 10. Eu quero ordenar essa lista. Como que a gente faz? Eu vou dar, ó, um list.sort. E agora rodar a lista. Agora sim, ó, 10, 30, 80, 300 e 500. Ele ordenou do maior para o maior os valores da nossa lista. Certo? Esses são os métodos que eu queria mostrar para vocês com relação à lista. E agora, a segunda estrutura que eu quero mostrar. Tuplas. Como funcionam as tuplas? O que são tuplas no Python? As tuplas, elas usam parênteses como sintaxe. Então, como é que a gente cria uma tupla? Então, eu criei uma tupla aqui, ó, chamada TP, e disse que ela recebe banana, maçã, 10 e 50. Então, também ela recebe palavras e números, certo? Vamos rodar aqui. Então, ó, criamos essa tupla chamada TP. E do mesmo jeito com lista, a gente também pode fazer o slice, né? Retornar apenas o primeiro elemento. Por exemplo, então aqui, ó, TP de 0. E ele retorna que o primeiro elemento da nossa tupla é banana. Agora, o diferencial aqui, o que é que tem de diferente, na verdade, entre listas e tuplas? É que as tuplas, elas são imutáveis. O que isso quer dizer? Elas não permitem alterações, ou seja, a gente não pode alterar um valor dentro de uma tupla. Então, se você quer criar algo que você não queira que sofra alterações
ao longo do seu código, você vai criar uma tupla. Então, ó, quando eu faço isso aqui, TP de 0, lembra que lá na lista animais a gente substituiu o primeiro elemento por papagaio? Então a gente não vai conseguir fazer isso aqui. Quando eu passo isso aqui, ó, quando eu digo que TP de 0 recebe laranja, não é mais banana, é laranja, olha o que vai aparecer pra gente. Vai aparecer um erro dizendo que não é possível adicionar elementos dentro da tupla, tá? Que tupla não recebe. Então as tuplas, elas são imutáveis. Essa é a principal diferença. Mas a gente também pode realizar passar os métodos que a gente passou lá na lista. Então eu posso passar aqui, ó, tp.count maçã. E ele vai nos retornar, ó, 1. Então maçã aparece uma vez na nossa tupla, tá aqui, maçã, tá bom? E a gente também pode fazer slice. Eu também posso pegar aqui, ó, eu quero do índice 0 ao 1, né? Lembra que nesse caso ele vai do 0 ao 1. Falamos também na aula passada. Então, ó, ele vai retornar pra gente banana e maçã, 0 e 1, certo? Então, isso é uma tupla e é assim que funciona a tupla em Python. Vamos agora para a terceira estrutura de dados, que também é muito importante aprender quando estamos trabalhando com Python, que são os dicionários. Como funcionam os dicionários em Python? Primeiro, para criar um dicionário, utilizamos as chaves, certo? Então vamos lá. Lista, colchetes, tupla, parênteses, dicionário, chaves. O dicionário, ele trabalha com a estrutura, com o conceito de chave e valor. Então como que a gente cria um dicionário? Então eu criei aqui, ó, um dicionário chamado DC, e ele recebe maçã, que tem o valor 20, banana, que tem o valor 10, laranja, o valor 15 e uva, o valor 5. Ou seja, a gente está passando para o dicionário a chave e o valor. É assim que funciona um dicionário. Vamos criar esse dicionário. Criei, vou rodar aqui. Tá aqui, ó, nosso dicionário. Certo? Como é que a gente pode acessar o valor de um dicionário através da chave? Então, se a gente passar aqui, ó, descer e passar a chave maçã, o que é que ele vai retornar para a gente? Ele vai retornar o valor que está armazenado em maçã, que é 20. Aqui, ó, 20. Então, a gente passou a chave e ele nos retornou o valor. Com o dicionário, a gente também pode atualizar da mesma forma que a gente atualizou lá na lista, certo? Então, o dicionário também recebe alteração. Então, se eu passo aqui, ó, DC de maçã recebe 25. O que é que eu estou dizendo? O valor da maçã agora é 25 e não 20. Então, ao fazer isso e chamar aqui o dicionário, ele vai retornar aqui, ó, maçã agora é 25. Então, listas e dicionários, a gente consegue realizar alterações nos elementos, mas em tupla, não. As tuplas são imutáveis, certo? Outra coisa, como que a gente retorna todas as chaves de um dicionário? Então, a gente pode passar aqui o método case, ó, keys, de chave. Então, dc.keys, que é que ele vai retornar? As chaves do nosso dicionário. Maçã, banana, laranja e uva. Como que a gente retorna os valores do dicionário? Então, a gente passa dc.values e ele vai nos retornar os valores do dicionário. Então, 25, 10, 15 e 5. E para fechar, um método muito legal aqui, que é o setDefault. O que é que ele faz? Ele verifica se já existe uma chave no dicionário e caso não exista, ele vai inserir essa chave e esse valor para a gente. Como que isso acontece? Eu vou passar aqui, ó, vou chamar o nosso dicionário DC, o método setDefault, e vou passar para ele limão, que tem o valor 22. O que é que ele vai fazer? Ele vai lá em nosso dicionário e vai verificar se existe limão no dicionário. Caso exista, ele vai retornar para a gente o valor de limão. Caso não exista, ele vai inserir no dicionário limão com o valor 22. Então, ó, vou rodar aqui e vou chamar aqui o DC. Vamos ver o que aconteceu. Ó, então agora a gente tem banana, laranja, tá aqui, ó, limão com o valor 22. Então, ele foi lá no dicionário, ele verificou que não existia limão e ele inseriu pra gente. Então, ele retornou aqui 22 e tá aqui limão em nosso dicionário. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem aí essas estruturas de dados. São muito importantes, tá? Pra gente conseguir
continuar os estudos. E na próxima aula, sim, agora vamos começar com a biblioteca Pandas e começar as nossas análises. Até lá!